Carnaval, mais de 450 câmeras de vídeo vão ajudar no monitoramento de segurança dos foliões. Festa infantil, saiba como fazer a carteirinha de identificação para crianças e evitar assim desaparecimento. E ainda estudantes de uma escola em Samambaia reclamam dos obstáculos para conseguir entrar na escola. E a polícia prende quadrilha que receptava celulares roubados. Os equipamentos eram vendidos em feiras da capital. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Este ano, o Carnaval de Brasília vai contar com um esquema de segurança reforçado. Os blocos e festas serão monitorados por mais de 450 câmeras. Tudo para garantir a segurança dos mais de 1,5 milhão de foliões. Se vai ter bloco de carnaval na rua, ali vai ter uma câmera do Centro Integrado de Operações de Brasília, de olho em mais de 1 milhão de pessoas que devem pular o carnaval em Brasília. Aqui nesta sala, 20 setores do governo estarão a postos para responderem a possíveis ocorrências que podem surgir nos mais de 200 blocos carnavalescos. O monitoramento aqui vai além da área de segurança. Conta também com mobilidade, saúde e serviços, como o SEB e a GFIS. São diversos órgãos, os representantes estarão aqui e que o principal motivo, né, de reunir esses órgãos aqui é diminuir o tempo-resposta de atuação, otimizar o emprego dos meios, porque a gente assim vai conseguir saber exatamente quem que a gente vai mandar sem a duplicidade disso e auxiliar as equipes que estarão em terra, no terreno, fazendo seus trabalhos. Uma das áreas que vai receber foliões será o setor comercial sul, que durante 6 dias vai ser chamado de Setor Carnavalesco Sul. Por aqui devem passar mais de 80 mil pessoas de sexta até quarta-feira de cinzas. O Caio, representante do evento, vê com bons olhos essa atenção redobrada que o local vai receber durante os dias de festa. O setor comercial sul é um lugar sensível, né? A gente sabe que aqui a imagem é sempre relacionada a crime e violência e o próprio carnaval é um momento da gente começar a mudar essa percepção, enxergar que o setor comercial sul tem um grande potencial, então o Estado tem que participar ativamente dessa construção junto com a gente. Quem for cair na folia já sabe que neste carnaval os olhos estarão bem atentos a cada passo. Existe um trabalho de conscientização para que as pessoas que chegam até aqui elas saibam que aqui é um lugar de respeito, aqui é um lugar que a gente preserva o direito de todas as pessoas. Carnaval chegando, segurança, a gente vai falar sobre este assunto com Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Como garantir a segurança de tanto folião em Brasília? Pois é preciso que o governo demonstre que aqui tem governo, né? Que tem autoridade. É preciso que a polícia esteja atenta a tudo isso, que garanta a segurança das pessoas e o direito que elas têm também de se divertir. O carnaval é momento de diversão, é momento de descontração. Não é momento de cometimento de delinquências e também de crimes diversos, né? É preciso que o governo esteja presente para garantir que todos brinquem de maneira saudável e, sobretudo, em segurança. E para aqueles mais afoitos, aqueles que não estão muito habituados a respeitar limites, é preciso sempre lembrar, quando uma mulher diz não, é não. E ainda falando sobre a segurança no carnaval, atenção pais e mães de plantão, todo cuidado é pouco quando o assunto é a meninada. Então a Polícia Militar já começou a fazer as carteirinhas de identificação infantil em 7 postos espalhados pela cidade. Tira foto, cadastra o nome, idade, endereço e telefone do responsável. Em questão de poucos minutos, o Nicolas vai sair do posto do Na Hora com a identificação para o carnaval pronta. Agora eu vou sempre botar minha carteirinha no meu bolso, aí quando eu estiver na festa de carnaval vou pular, vou correr, vou se divertir e agora eu estou tranquilo. A avó, que antes ficava preocupada com a possibilidade do neto se perder e não ter como encontrar, agora diz que vai ficar mais tranquila. Sem identificação fica mais difícil, né? De achar, né? De procurar, né? E já ele tem a carteirinha, alguma coisa, né? Com telefone, algum endereço, né? É mais fácil, né? Essa carteira de identificação para que as crianças usem durante o carnaval
pode ser feita em qualquer posto do Na Hora até o dia 1º de março. Para garantir ainda mais a proteção da molecada durante a folia, a Secretaria de Justiça disponibilizou ainda um número para que a população possa fazer denúncia caso veja alguma criança em situação de risco. Proteger as crianças e os adolescentes é um dever de toda a sociedade e, caso presencie qualquer violação de direito das crianças e dos adolescentes, será disponibilizado um serviço de denúncias, que é o SISDECA, que vai funcionar durante todo o período do Carnaval, em sistema de plantão 24 horas e interface aos conselhos tutelares, para, a partir dessas denúncias, tomar todas as providências cabíveis junto às autoridades. E o Bloco Galinho de Brasília, um dos mais antigos da capital, não vai desfilar pelas ruas este ano. Essa é a primeira vez em 27 anos que o bloco cancela a participação na folia. O motivo é financeiro. O desfile infantil, o Pintinho de Brasília, também foi cancelado. E em Samambaiaçu, a população está incomodada com o acúmulo de água que fica na frente de uma escola pública. E não é só isso. Um buraco fica escondido lá na poça de água, um verdadeiro perigo. Essa quantidade de água que você está vendo esconde um lugar que foi feito para a passagem de carros, pedestres e também de ciclistas. Um vídeo enviado por um telespectador para o nosso WhatsApp mostra como o local fica em tempos de chuva. E sabe onde fica tudo isso? É do lado da escola classe 512, galera. Do lado de uma escola classe. Então são alunos ali que devem ter entre 8 e 16 anos. Olha a situação que se encontra aqui, galera. Mas se engana quem pensa que a área fica assim só depois de temporais. Hoje a nossa equipe de reportagem foi até a região. Viu como nada mudou? E o problema está mais fundo que a gente imagina. Essa poça esconde um buraco, quase que o Jefferson fica no meio do caminho. Já teve uns 2, 3 acidentes aqui. E agora recentemente, uns 2, 3 meses atrás aí, um amigo meu passou aqui de bicicleta também e caiu e graças a Deus não teve nada, né? Mas ele teve algumas escoriações no braço e foi até para o hospital. Passar pela quadra 512 de Samambaiaçu de carro também não é nada fácil. Já está quase entrando água dentro do carro, porque afunda. E todo ano é essa mesma coisa, todo ano esse buraco aparece e ninguém faz nada. Se de carro e de bicicleta a situação não é boa, quem dirá para os pedestres? A gente tem que passar por aqui, pela lama também, né, para poder conseguir chegar para o outro lado. Essa água ela vai chegar a um ponto que ela vai estar em decomposição aí, vai apodrecer e vai gerar doenças, né? E você vê também que é em frente a uma escola, ao lado de uma escola, e você fica se perguntando, né, cadê a direção? Cadê o pessoal que frequenta a escola, né, que deveria dar prioridade para a questão da saúde das próprias crianças, que isso aí pode trazer doença, esse tipo de água aí. A nossa produção entrou em contato com a administração de Samambaia para saber quando o problema vai ser resolvido, mas até agora não tivemos resposta. Será que a população vai ter resposta, Cláudio Humberto? Pois é, não tem resposta porque não oferecem resposta porque não a tem, né? Vai ver que é isso. O fato é que as pessoas ou optam pela lama ou optam pela água, como a gente viu ali. E é muito estranho que é uma água que não escoa, é uma água que não sai dali. Pode ser que não seja água apenas das chuvas que tem caído aqui na nossa cidade. Talvez venha a ser também um caso, seja recomendável o exame desse assunto também pela própria CAES. De repente tem ali um minador, alguma coisa que vem provocando esses transtornos todos na população. O que não pode é ter ausência de governo num momento como esse. A gente continua falando de mobilidade urbana porque a multa por farol desligado não vale aqui no DF. A regra foi barrada por existir confusão entre o que é pista urbana, rodovia aqui na capital federal, mas a regra continua valendo nas BRs sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O problema é que em alguns pontos aqui em Brasília, a regra não vale ainda e as placas alertando os motoristas continuam, o que causa muita confusão. Vamos ver aí. Mesmo sem valer no Distrito Federal, a chamada Lei do Farol ainda provoca confusão e dúvidas em vários motoristas. Normalmente uso sim, durante o dia. Isso por precaução, medo de tomar multa, como é que... Medo de multa. E essa confusão ainda piora por causa de placas como essa, que estão em alguns pontos da cidade. Elas alertam os motoristas que é obrigatório acender os faróis
mesmo durante o dia. Como eu já habituei, eu não ligo mais, eu não presto atenção mais nessas placas. Eu vejo muito no Lago Sul. Mas, realmente, se alguém parar para pensar, pode causar problema, sim. Em agosto do ano passado, cerca de 15 mil multas foram anuladas pela Justiça do DF e o Departamento de Estradas de Rodagem foi obrigado a devolver cerca de R$1 milhão aos motoristas. Com a lei suspensa, muitos já deixaram de ligar o farol durante o dia. Não tenho esse costume não, na verdade. Ando muito pouco. Só quando eu vou pegar a estrada mesmo, se vai fazer alguma viagem assim, aí eu costumo ligar o farol. Agora, dentro da cidade, não tem esse costume, não. O objetivo da lei era trazer mais segurança aos motoristas, diminuindo os riscos de acidentes por aumentar a visibilidade. A lei continua valendo apenas nas BRs que cortam a capital. Mesmo assim, alguns motoristas preferem seguir com os faróis ligados. O tempo todo, durante o dia e durante a noite, não tem como não andar, né? Mas durante o dia, qualquer via aqui de Brasília é farol ligado o tempo todo. E em nota, o DR esclareceu que essas placas funcionam apenas como orientação aos motoristas. E olha, em meio às articulações do governo para aprovar a reforma da Previdência, uma pesquisa divulgada pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, revela que a população está dividida quanto à proposta do governo. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado e esse é um debate importante, né, Renata? Boa tarde. Sim, muito importante. Boa tarde para você, Rodrigo, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, esse levantamento da CNT aborda várias questões, vários pontos. Nós vamos falar sobre eles, alguns deles daqui a pouco, quanto à reforma da Previdência, que você falou aí. De fato, esse estudo, esse levantamento revela que a população está dividida. Então, pouco mais de 45% dos entrevistados desaprovam essa reforma da Previdência, enquanto que pouco mais de 43% consideram que ela é positiva, que ela deve realmente acontecer. Então, você vê uma diferença aí de 2,2% entre aqueles que aprovam e aqueles que desaprovam. O fato é que o governo está, assim, cada dia mais se articulando para aprovar essa reforma da Previdência lá no Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro se reuniu ontem com líderes partidários, está conversando aí para que, de fato, esse texto seja aprovado quanto antes, ainda nesse primeiro semestre. Mas, para você ter uma ideia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um aliado do presidente Bolsonaro, disse que se fosse colocado hoje essa proposta na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão pela qual necessariamente a proposta tem que passar, ela não seria aprovada. Então aí a gente vê que o governo de fato tem que se articular ainda mais para conseguir aprovar essa reforma da Previdência, que é também impopular, como a gente viu aqui, né? Agora, com relação aos outros aspectos, por exemplo, o levantamento revela o seguinte: quanto à avaliação do governo Bolsonaro, a pesquisa revela que o governo Bolsonaro tem aprovação de 38,9% dos brasileiros. Veja, a gente está falando do governo como um todo. Esse número de avaliação só fica atrás com relação às avaliações dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, que foram os mais impopulares desde 1999. Só que, quanto à avaliação do presidente Bolsonaro, da figura dele, aí sim esse número é bem melhor do que quanto à relação ao governo. Então, 57,5% das pessoas aprovam o presidente Bolsonaro. Em geral, os brasileiros também mostraram-se bastante otimistas com relação a essa pesquisa aí, então, principalmente com relação à melhoria na segurança, na educação e o aumento no número de empregos, que com certeza é o que todos nós esperamos, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, o governo tem muita luta ainda pela frente nessa guerra de comunicação? Tem muita luta pela frente, né? Mas é preciso observar essas pesquisas que foram divulgadas com certa cautela. Primeiro porque não dá para comparar pesquisas que são feitas agora no governo Bolsonaro com aquelas que foram feitas no governo Lula, FHC ou Michel Temer, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, as circunstâncias são completamente diferentes. Por exemplo, quando o Lula foi eleito presidente, não se conheciam as estripulias do Lulinha e os outros filhos do ex-presidente. Não se conhecia também a articulação que o ex-presidente, que o então presidente já tinha com os seus companheiros de partido e de governo para promover os maiores escândalos de corrupção da história. A imprensa não cuidava disso, não ficava de olho nas estripulias, como eu disse, dos parentes da ex-presidente Dilma, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Pelo contrário, houve no início daqueles governos, daqueles períodos de governo, uma bajulação ampla, geral e restrita. Muito ao contrário do atual governo. O atual governo já nasceu debaixo de pancada, seja pelas estripulias dos filhos do presidente, seja pela má vontade de parte da mídia aqui no Brasil, da imprensa brasileira, que parece não se conformar ainda com a vitória de Jair Bolsonaro. E
e tem sempre, né, pegado no pé do presidente. Isso reflete naturalmente na avaliação de um governo que, na verdade, começou somente agora, depois que o presidente deixou o hospital após retirar a bolsa de colostomia. Daqui para frente, as coisas certamente serão diferentes. E a reforma da Previdência, é preciso também verificar que, é claro, que ninguém gosta da ideia de ter de se sacrificar um pouco pelo país, abrindo mão de alguns ganhos ou de regalias que a reforma da Previdência vai cortar. Ninguém gosta disso. É por isso que os números são tão aparentemente expressivos, 40 e tantos % são contra, outros 40 e tantos % já são mais conscientes do processo, são favoráveis, mas muitos desses que são contras são exatamente aqueles privilegiados do setor público. Estes sabem que vão perder muito. E vamos voltar a falar lá de Samambaia, de uma escola. A administração da cidade falou sobre a lama perto daquela escola, disse que hoje, depois que a nossa reportagem esteve no local, uma equipe da Novacap foi enviada lá para avaliar os serviços que serão executados para solucionar esse problema. Claro, a gente vai ficar de olho. E olha, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente prendeu hoje 2 pessoas e cumpriu 6 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em grilagem de terras. Um dos presos na operação é um sargento do Corpo de Bombeiros do DF, suspeito de ser um dos líderes da quadrilha. Além de grilagem de terra, o grupo é acusado de ocultar provas e coagir testemunhas. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o lucro dos criminosos pode ter chegado a R$3 milhões com a venda de 40 lotes avaliados entre R$70 e R$100 mil cada. O grupo agia em regiões nobres do DF e também na Ponte Alta do Gama. Vamos falar aqui de trânsito. O motorista morreu depois de capotar o carro na pista perto do presídio feminino do Gama. Já no outro ponto da cidade, um engavetamento na Ponte JK deixou o trânsito complicado no começo da manhã de hoje. O acidente da Ponte JK foi próximo ao CCBB e 7 carros se envolveram. Uma das 2 faixas precisou ser interditada por cerca de 1 hora, o que causou um congestionamento de 11 quilômetros na pista que segue para o plano piloto. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Outro atendimento dos militares foi na pista próxima ao presídio feminino, sentido Gama para Santa Maria. O motorista Joaquim Magalhães, de 56 anos, morreu depois que capotou o carro. O homem chegou a ser atendido no local do acidente pelos bombeiros, mas não resistiu. A polícia suspeita que o motorista perdeu o controle do carro e caiu na ribanceira, mas o laudo sobre as causas do acidente sai em até 30 dias. E muita gente já deve ter se perguntado por que os ônibus urbanos não têm cinto de segurança. A resposta está num artigo do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que os ônibus e micro-ônibus transportem passageiros em pé. Nesses casos, o uso do cinto é dispensado. Mas nem todos os passageiros concordam com essa lei. Veja aí. Passageiros em pé e sem cinto de segurança. É essa a realidade dos ônibus que fazem o transporte coletivo. Situação nada agradável e muito menos segura. Por causa de uma freada brusca, a Ruth chegou a cair dentro do ônibus. Eu caí, machuquei e a minha filha também. Então eu acho muito importante sim, porque se eu tivesse com cinto de segurança, ela não tinha acontecido, eu não tinha caído, né? E mesmo quem tem um assento garantido não se sente 100% seguro. Uma freada brusca que o motorista der, é claro que alguém pode se machucar, entendeu? Se você vai de carro e exige que tenha cinto, acho que de onde tinha que existir também. A não obrigatoriedade do cinto de segurança em ônibus urbanos está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O equipamento não é exigido desde que o transporte público tenha autorização de levar passageiros em pé. O legislador entende que, pelo fato de, às vezes, a pessoa estar sentada, às vezes a pessoa está em pé no interior do veículo e o fato do motorista ter passado por um curso especial, que ele não necessita, as pessoas no interior do veículo não necessitam usar o cinto de segurança, mas somente naqueles trechos que é levantado junto à Secretaria de Mobilidade, geralmente no interior do estado ou no caso do DF, mas em alguns trechos também metropolitano, até mesmo saindo do estado, como é o caso que acontece no entorno do DF. Quem viaja diariamente em transporte público não concorda com a legislação. Ruim pra gente, até porque só o motorista tem o cinto de segurança que é obrigatório, né?
E assim, pra gente é ruim, porque a gente não sabe se vai e volta para casa. É muito importante o uso do cinto, tanto para nossa segurança e para a segurança dos companheiros também, né? Pode bater, pode dar uma freada e a pessoa vai, né? Não é isso? Machuca a coluna, machuca tudo, né? Apesar do uso do cinto ser obrigatório em viagens interestaduais, ainda falta consciência por parte dos passageiros. A PRF destaca que, em caso de acidente, o cinto evita que o passageiro seja arremessado contra partes internas do veículo, contra outros passageiros ou mesmo para fora do ônibus. A gente sabe que os motoristas, eles entram dentro do ônibus, alertam os passageiros para usar o cinto, mas muitos ignoram, né? Mas a gente sabe que numa colisão, a única proteção ali desse passageiro é o cinto de segurança. O seu Domiovírus sabe da importância do uso do cinto. Seja em viagens dentro ou fora do estado, o item de segurança é companheiro indispensável. Como é em carro pequeno e como em ônibus. Atraca aqui na cintura e pronto, vai embora, né? A vida humana é só uma que a gente tem, né? Tem que segurar, né? né? É a seguir presa a quadrilha que recebia celulares roubados. Aparelhos eram vendidos em feiras aqui do DF. O Band Cidade volta daqui a pouco.